Uma pergunta atual, não tem como eu não falar com você do Flamengo. Né? Pra quem não sabe, o cara que entende muito do Flamengo, sabe muita coisa de Flamengo. Não é entender do futebol, não, é entender do clube, não é isso? Deve entender de bola também, mas do clube tu já trabalhou lá. Mas eu acho que eu entendo mais da bola que do clube, porque o clube ainda é uma caixa preta. E o BAP, e até agora eu tô bastante satisfeito com o trabalho, né? Estamos ali, né, nas competições, estamos bem. Fizemos uma Copa do Mundo super decente, o time tá bom, gosto muito do técnico, então tá tudo certo. E você tá torcendo pra instituição, tu não, Sim, tu claro. tá nem aí pra uma bandeira ou pra outra bandeira, tu quer que a instituição funcione. Exatamente. E é isso que tem que ser feito, só a gente tá esperto. E o Tabet, ele foi vice de comunicação numa época difícil do Flamengo, de reestruturação, que pouca gente sabe disso, né? Poucas pessoas sabem disso. Porque hoje é muito fácil olhar o Flamengo. Né? Sim. Olhar o Flamengo, uma das maiores estruturas do futebol mundial, porque é verdade, eu não estou rendendo homenagens sem ser necessárias, sem serem direcionadas e justas. Só que nessa reestruturação que você viveu lá no Flamengo, né, deve ter sido difícil, né, você lidar com as dificuldades do campo e tentar se comunicar com o público de uma forma positiva, né? Fala pra gente um pouco disso, cara. Então, era uma época muito diferente mesmo, porque assim, porque assim, a memória do torcedor é muito boa para títulos, gols, acontecimentos, pichotada de zagueiro, frango do goleiro, eles lembram de tudo isso. Mas eles não lembram do processo. O processo, muita gente esquece. Sobretudo os rivais, né? Que os rivais olham para o Flamengo hoje e falam assim, esse dinheiro aí vem da Mamãe Globo e sei lá o quê. E realmente o cara não passou o que a gente passou, né? O torcedor e quem estava lá trabalhando. O Flamengo entre 2013 e 2018 são ali 6 anos, né? 13, 14, 15, 16, 17, 18, 6 anos de ralar o cu em ostra, né? É isso mesmo. As pessoas não lembram, mas o Flamengo, tirando aquela Copa do Brasil que o Flamengo achou ali no primeiro ano do mandato do Bandeira, o Flamengo, os primeiros anos, foi luta para não cair. Era luta para não cair. Por quê? Porque fechou a torneira, arrumou a casa e depois os outros 3 anos, que foram os anos que eu participei, eram anos de vamos botar esse carro no trilho. Que aí, para a realidade de hoje do Flamengo, parece impensável, mas assim, a gente ali ganhava um 4º lugar, era porra. Caramba, consegui. Por quê? Porque tinha clube muito mais organizado, tinha clube muito mais endinheirado, tinha clube com sugar daddy ou com patrocinador. Então a gente tinha ali que batalhar. Então foram 6 anos para organizar. Pergunta hoje se os clubes que estão em crise hoje, que tem problema de presidente levando dinheiro, ou tem problema de estrutura, ou de dívida. Pergunta se o cara que está lá topa falar, vou passar 6 anos na merda aqui. Não topa. E essa galera que tomou conta do Flamengo topou. Topou ficar 6 anos ali suando 1 litro por dia. Depois de 6 anos você botando a casa em ordem, começamos a colher os frutos em 2019, que foi aquele ano maravilhoso. E agora, você imagina, o Flamengo hoje, de 2025, ele pode não ganhar títulos, mas ele começa o ano, ele entra como postulante a todos eles, que é algo que não acontecia naquela época. Verdade. E dentro da comunicação que você vê hoje dos clubes, como é que você vê a comunicação do futebol brasileiro da forma que você acredita que possa ser? Você vê como positiva? Tu acha que poderia melhorar a gente estava até batendo um papo sobre isso, né? Sim. Sobre como os atletas poderiam se comunicar de uma forma melhor, expor melhor, né, a sua imagem. Tu vê que a gente tende a melhorar com relação a isso ou precisa de uma mudança muito grande, velho? Precisa de uma mudança muito grande. Eu acho que a comunicação institucional dos clubes, ela ainda obedece uma fórmula, mas ela até tá bem evoluída. Por exemplo, a comunicação do Flamengo hoje, tem uma profissional que hoje é diretora de comunicação do Flamengo, que é a Flávia da Justa, que ela é muito boa. Ela é uma profissional com uma ampla experiência no mercado empresarial, trabalhou em telecomunicação. Então, assim, é uma comunicação que você vê é precisa, é justa, é arrumada.
é evidente que o futebol não é um meio como um meio empresarial ali da Coca-Cola. Você comunicar Flamengo é diferente de você comunicar Volkswagen. Sim. Por quê? Porque ali é uma pica todo dia, né? Todo dia tem uma... Teve outra hoje. Todo dia tem uma pequena crise a ser resolvida porque o fulano falou demais, ou porque o fulano escreveu um termo errado na rede social, ou vazou isso, vazou aquilo. Então, assim, todo dia acontece. E acontecia na minha época também. Verdade. Eu lembro, acontecia comigo de eu estar lá em casa de manhã, toco o telefone, eu atendo, é um jornalista desses de fofoca. Aí eu falo, alô, aí o cara fala assim, olha, não, só pra te dizer que eu vou dar uma nota que o fulano, que é jogador, foi pego ontem bebendo no puteiro. Aí você fala assim, não fale, cara, não, segura, vamos lá. É isso não acontece na Coca-Cola, concorda? Na Siemens, isso não acontece, né? Então, assim, é um tipo de comunicação diferente que você tem que trabalhar, você tem que conter crise, você tem que lidar com ego, todo mundo é estrela da tua companhia, né? Cada time de futebol hoje tem 20 estrelas. Então, e cada um desses caras, para piorar a situação de quem cuida da comunicação do clube, cada um deles tem o próprio assessor, que muitas vezes não está preparado para isso. Eu até no caminho para cá eu falei com você, eu tenho vontade de abrir uma empresa de comunicação para atleta, ou de fazer um trabalho com esse cara, porque assim, o atleta hoje ganha o salário dele, ganha tanto no clube, o empresário ganha tanto com esse cara. Pô, se eu trabalhasse na comunicação de atletas, de alguns atletas que eu vejo aí, eu tenho certeza que eu ia quintuplicar o valor desse cara. Pelo jeito dele dar entrevista, pela maneira que ele fala, pelo jeito que a gente combina dele comemorar um gol, pelo que ele vai falar no pós-jogo ou no pré-jogo. Sabe? Tudo isso é uma engrenagem muito, muito tentadora de usar e aqui no Brasil não se usa. Então, isso é uma coisa. E a outra coisa que eu também acho que deveria melhorar na comunicação do futebol, sobretudo aqui no Brasil, é que as pessoas não entendem que futebol é entretenimento. Ninguém olha futebol como entretenimento, como deve ser olhado. As pessoas olham futebol como negócio, olham futebol como disputa, como briga, como política, como poder. Mas o entretenimento é o que move isso. Você só ganha dinheiro porque ele entretém. Você só só ganha poder porque ele entretém. Mas ninguém vê o futebol como entretenimento. Por exemplo, eu fico puto da vida, assim, puto, quando eu vejo o árbitro dando cartão para jogador que comemorou o gol. Comemorou o gol fazendo assim, pra torcida. Gente, aí você vai ver a Premier League, é o contrário. A Premier League que entende que aquilo é entretenimento, o cara chega na cara do torcedor rival e faz assim, ó. E nada acontece. Eu fico puto quando eu vejo, por exemplo, o Ministério Público de São Paulo proibindo torcida mista no estádio. É surreal. É surreal. Acho que só que tem. Minas também não pode. Não, Minas não pode, São Paulo não pode, acho que no Paraná também não pode. Acho que no Sul também não pode, no Rio Grande do Sul. Pois é uma loucura. Então você fala assim, gente, não é, isso era pra ser o contrário, isso era pra ser o garantido e o caprichoso todo jogo, sabe? Você tinha que ter no Mineirão ou na Arena do Atlético lá, você tinha que ter metade preto e branco e metade azul. É isso que faz, e ter provocação, óbvio que, mas pode ter briga. Meu irmão, você pode ter briga, então isso aí você chama o cara da polícia e fala assim, você é policial, tem que dar jeito nisso aqui. Aí, o problema é que a gente vive no país da impunidade, né? Passa-se muito a mão na cabeça de bandido que frequenta estádio, porque parece que o cara pode praticar crime no estádio, né? Que ele não é torcedor. Ele matou, mas é coisa de torcida. Não, você tem que tratar o cara como criminoso. Em prol de quê? Do espetáculo, de quem quer ver, de quem quer provocar, de quem quer brincar. E é isso que deveria ser feito. Isso, para mim, também é um problema de comunicação. Pô, muito interessante. Acho que eles estão começando agora com a implantação de reconhecimento facial. Eu acho que a partir do momento que os estádios todos tiverem reconhecimento facial, o cara que fizer merda não vai entrar de novo. Vai ser bloqueado. Eu entendo. Vai fazer um banco de dados disso. Mas eu acho que o problema vai além disso. Não é só reconhecimento facial no estádio. O problema é você punir quem faz o delito. Eles não punem. Punir de forma social que tá falando, não é só porque tá no estádio. Por exemplo, eu acho, assim, sei lá, Maracanã, aí tem um cara que eu sou da torcida tal, o cara tá a 10 metros de mim, eu pego uma lata de cerveja e jogo nele, isso é tentativa de homicídio. Você tacar uma lata na cabeça de alguém, pega esse cara e prende esse cara, processa ele. E é isso que tem que acontecer. Só que não acontece. O cara parece que no estádio ele tá
invulnerável. Assim, ele pode fazer o que ele quiser. Você tá falando, eu já tomei uma nas costas, mas que eu não tava com cerveja. Não. E desceu até o rego do rabo. Olha, ele levou Isso é mijo. sacanagem. Porra. Meu irmão levou uma copada de mijo também. Porra. Aí, cara, a copada de mesmo, quando tu sente entrando pelo rego. Puta que pariu. Teu cofrinho devia parecer o Banco gordo pra Central. caralho. Nessa época devia ser o Porra. Banco Central, o teu cofrinho. Devia ser bem grande. Então, não sei se vocês lembram, lá em mais ou menos no início da década de 90, quando a gente ia, antigo Maracanã ainda, quando você ia para as cadeiras do Maracanã, não arquibancada, para as cadeiras, eu, torcedor do Flamengo, você passava embaixo da arquibancada da torcida rival. E eu tava com meu irmão, todo mundo com a camisa do Flamengo, mas a torcida rival não fazia nada, eles só zoavam. Te zoava, criticava, sei lá o quê, te xingava, e você passava, fazia assim, zoava de volta e tal, sei lá o quê. O meu irmão, otário, resolveu parar e fazer gesto obsceno, sei lá o quê, aí pronto, meu irmão. Aí um abraço pra ele. Levou, velho. E assim, é óbvio que isso não é legal, caramba, mas era uma outra época, né, de torcida, de torcedor. O mijo era diferente. Não era o mídia, não, era a relação de rivalidade era diferente. Mas isso é engraçado, eu tava falando disso com um amigo meu outro dia, pô, eu tô com 51 anos, né? Eu já tô caminhando para né? Tô quase chegando tô quase virando uma pessoa de 60 a mais. Mas assim, eu com 51 anos hoje, eu lembro que na minha infância, até adolescência, e até início de vida adulta, adolescência, vamos lá, vamos parar na adolescência. A relação de rivalidade que a gente tinha com os clubes era muito diferente. Tinha a história do Fla-Flu, né? Que era o Fluminense, o time da aristocracia, e o Flamengo era o time do povo. Mas, assim, você tinha simpatia pelos times do Rio. Você podia torcer contra, você podia ter rivalidade, mas, assim, dava-se valor ao Vasco, assim como o Vasco dava valor ao Flamengo, ao Botafogo, lembrava-se da história gloriosa do Botafogo e do Fluminense. Mas o que aconteceu para mim ali, eu acho que boa parte disso é culpa de alguns dirigentes emblemáticos que fizeram parte da história do futebol, sobretudo carioca, nos anos 90, por ali, que virou uma coisa de... Assim, abriu-se a porteira da livre manifestação do ódio, né? E eu lembro disso, eu não vou dar nomes aqui, porque alguns são bem conhecidos, outros mais recentes, já teve no Vasco, já teve no Botafogo, mas eu lembro de gente falando com ódio do outro, ódio da instituição, ódio da torcida, ódio de jogador, e aí quando você começa a plantar ódio, você colhe o que disso aí? A mesma coisa. Aí é violência, e aí as coisas ficaram muito piores. Foi quando as pessoas também, nesse momento, deixaram de ver o futebol como entretenimento. Virou uma outra coisa. Virava, sei lá, problema de terapia, de insegurança ou pau pequeno. Não sei, o cara pra ter tanto ódio assim de alguém que torce pro outro time, pelo amor de Deus, né? Alguma inferioridade ele tá sentindo com relação a isso. Foi corno. O cara chegou, abriu a porta de casa, a mulher dele tava dando pra um cara com a camisa do outro time. Com a camisa do outro time. Aí só isso explica, cara. Eu já vi a história que um tava fazendo isso com a do outro, chegou lá, tava a camisa pendurada e deu uma limpada com a camisa do cara, do adversário pendurado. Falou, filha da puta, olha, minha vingança. Já ouvi essa história. Faz sentido. Aí também é pedir, né? Aí é sacanagem. Aí é sacanagem. Abete,